começar com o pastor Marcos. Pastor Marcos, os mortos salvos, né? Os cristãos que faleceram na história, né? Ou vamos colocar não somente os cristãos, mas os salvos, né? Porque tem um pessoal que não conheceu a Cristo e foi salvo, né? Lá o pessoal da antiga aliança e tal. Os salvos, eles já estão na presença de Deus? Pastor, na minha opinião, vamos definir, né? Todos nós estamos na presença de Deus de um ponto de vista, né? Porque estamos servindo a Deus, então Ele é presente em nossas vidas. Agora, os salvos, aquelas pessoas que morreram desde a antiguidade, desde a antiga aliança, pelo meu conhecimento na palavra de Deus, eu acredito que eles estejam num lugar ainda separado da presença física de Cristo, né? Portanto, do trono da graça, dos átrios do Senhor, do reino de Deus. Acredito que eles estejam um nível abaixo desse local. Não encontraram ainda com Ainda Deus. Não, eles aguardam o término de todas as coisas aqui, o arrebatamento da igreja, e então sim, todos serão reunidos lá. Ok. Pastor Joaquim de Andrade, uma opinião inicial aqui. Os mortos salvos, eles estão na presença de Deus? Com toda certeza. Morreu em Cristo, vai imediatamente para o céu. E a gente tem inúmeros textos, eu queria que no decorrer aqui do programa, vamos estar falando sobre esses textos bíblicos, mas o perdido vai imediatamente para o inferno e o salvo vai imediatamente para o céu. O corpo dele fica aqui, né, na sepultura, mas a alma dele vai imediatamente para o céu. Morreu, partiu, é estar com Cristo. Vamos lá. Os mortos já estão na presença de Deus? Pastor Marcos, diante desse texto aí que o Jamerson citou, como é que fica, né? O Estevão não falou, recebe meu espírito, como é que é? Sim, pastor, eu não tenho divergência quanto a pessoa está no céu ou não está no céu, né? A questão é assim, nós vemos inicialmente quando Jesus... Se está com Deus ou não, seria isso? Exato, com Deus, ou seja, aonde Deus está, né? Onde está o trono de Deus, onde Deus está. As pessoas estão sim no céu, né? Ele citou bem o terceiro céu, que foi visto por Paulo. Eu também ia citar esse texto, né? Mas no Apocalipse também é citado, num determinado momento, em que o trono de Deus se move. E existem pessoas debaixo desse trono. E essas pessoas clamam ao Senhor Jesus até quando eles terão que ficar lá. E aí então Jesus diz para eles, né? Eles deveriam aguardar até que tudo se cumprisse na terra, até que os demais que seriam mártires também fossem martirizados. E aí então todos se reuniriam com ele na eternidade. Então essa é a minha visão. Entendi. Estão abaixo do trono de Deus, que seria o terceiro céu, que provavelmente então o céu de Deus, onde está a presença, onde está o próprio Deus, seria o quarto céu. Pastor Joaquim, de fato tem mesmo essa divisão na Bíblia, né? Mais de um céu dito na Bíblia. O próprio apóstolo Paulo, no 2 Coríntios 12, né? Foi arrebatado até o terceiro céu. Que é o paraíso? Até o terceiro céu, que é o paraíso. Então, se é o terceiro céu, então tá certo, eles estão no céu, mas não exatamente no céu dos céus, na presença de Deus. Como é que é? Não é bem assim. Bom, à luz das escrituras sagradas, né, a gente tem vários textos, eu vou resumir. Fica à vontade. Você olha aí fora, você diz, o céu hoje está nublado, por exemplo. Aí você tem esse céu, que é onde os pássaros voam. Você tem um outro céu, que é onde estão os planetas, que seria chamado de... Onde estão aí as estrelas, a lua, o sol, o espaço. Isso é chamado de céu. E você tem o terceiro céu, que é onde Deus está. Então esse não tem essa ideia de sétimo céu. Isso é uma revistinha que existia antigamente. É uma cultura judaica, né? Os judeus também. Céus, não, né? tem outras religiões também. Aliás, eu trouxe aqui até uma definição de vida após a morte de várias religiões. Mas a gente veio para debater, não é para colocar aqui outras religiões, né? Então, dentro desse conceito, o terceiro céu é onde Deus está. Muito bem. Olha só o texto que eu quero ler, que essa questão de estar dormindo não ilustra bem o que a Bíblia diz. Sono da alma. A alma não dorme. Mas ele não defendeu o sono da alma. O Ivan Saraiva defendeu. Não, mas o Ivan não está no debate. Ah, tá bom. Não, a questão o salvo, ele está na presença de Deus ou não? Imediatamente. Então vamos para o texto bíblico que está na carta do apóstolo Paulo aos irmãos na cidade de Filipos. Filipenses, capítulo de número 1, verso 20, Paulo diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte.
Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Porque isto é ainda muito melhor. Então Paulo, aqui segundo a Escritura Sagrada, tinha o desejo de partir e estar com quem? Com Cristo. Cristo está onde? Esta é a pergunta. Cristo está onde agora? Estevão sendo apedrejado, já mesmo citou aí Atos 7:59. Estevão sendo apedrejado, viu o céu aberto e viu quem? Jesus sentado à destra de Deus. Ora, se Jesus estava à destra de Deus, Deus está onde? Então, se aqui Paulo disse que tinha o desejo de partir, é estar com Cristo, aí nós vamos para Coríntios, o apóstolo Paulo também escrevendo aos irmãos na cidade de Corinto. Olha o que ele diz aqui no capítulo de número 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu, se todavia estando vestidos não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para o que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Paulo está dizendo, enquanto eu estou nesse corpo aqui, eu não estou no céu, estou ausente do Senhor. Onde o Senhor está? Então, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Aonde o Senhor está? O Senhor está no céu. Se Paulo está dizendo habitar com o Senhor, só pode ser no céu, pois que muito desejamos também ser-lhe agradável, quer presentes, quer ausentes. Nós estamos aqui, eu pergunto, aonde Deus está? Não estamos ausentes, estamos nesse corpo. Mas Paulo está dizendo aqui que estar ausente deste corpo é estar presente com o Senhor. E aí ele diz assim, porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Bom, pastor Marcos, diante desses textos, né, o próprio texto que o senhor citou, né, que debaixo do altar, debaixo do trono, Apocalipse 6:9. o trono de Deus fica onde? Como entender essa questão? Eu continuo na opinião de que Deus está num quarto céu, né? Dizer que nós temos só 3 céus... Onde está isso na Bíblia, pastor Marcos? Dizendo que temos só 3 céus, né? Estamos limitando Deus. Porque Deus não nos revela quantos céus existem. A crença dos judeus é de 7 céus, né? Eles creem assim. De alguma maneira eles creem, né? Eu não vou dizer que existem 7, ou que existem 4, ou que existem 3. Mas que acima do terceiro... Mas que acima do terceiro existe, né? E isso, com base em quê, pastor Marcos? Quando nós estamos na história que Jesus contou sobre o Lázaro, o rico e o Lázaro, né? Nós vemos que Jesus cita o seio de Abraão, que ficava no Hades, né? De um determinado lugar do Hades, um lugar de paz, um lugar de espera. E aquelas pessoas todas da antiga aliança estão ali aguardando o cumprimento da promessa de que Cristo viria, né, de que ele seria a justiça para a humanidade. Então eles não estão na presença de Deus, eles morreram e não estão na presença de Deus, eles estão no seio de Abraão, né? Tanto que nós vemos lá a questão, e assim, dizem que... Marcos. Eu posso continuar? Pode. Mas se ele concluir, a hora que concluir, você fala. Quando o senhor tiver oportunidade, o senhor fala, né? Eu não estou aqui para debater, eu estou aqui para dizer o que eu creio. Tá bom, vamos lá. Né? Eu acho que isso tem que ser respeitado. Desculpa. Né? Entendeu? Então, essas pessoas não estavam na presença de Deus. Propriamente na presença, no trono de Deus. Aguardavam. E aí, quando Jesus morre, ele desce primeiro, antes de subir. E os textos dizem que ele desce às profundezas da terra. Então, ou seja, o inferno é nas profundezas da terra. E este inferno que um dia vai ser lançado um lago de fogo e enxofre, segundo Paulo. Tá? E segundo Apocalipse também. Então, quando Jesus morre, ele desce lá, prega primeiro aos espíritos em prisão, depois atravessa o abismo, e a esses ele não prega, ele já leva. E ele então leva eles ao terceiro céu. Quando o apóstolo Paulo é levado ao terceiro céu, ele viu coisas que ele não pôde dizer, né? Há coisas que ele não pôde falar. Então isso deixa aí
abre para muitas perguntas. O que será que ele viu lá? Mas ele não pôde dizer, tá? Então, ele não pôde dizer, mas ele não viu lá Cristo, com certeza, já com os cristãos salvos, com esse povo salvo. Ele viu um lugar onde as pessoas estão aguardando. A carta que Paulo escreveu a Tessalonicenses, porque foi citado textos, né, do que ele falou de estar já com Deus, das pessoas, segundo o pastor, que eles já estão com Deus. A carta de Paulo aos Tessalonicenses não diz isso. Ela diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que já dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, quer dizer, se eu aceitar que aqueles textos estão dizendo que as pessoas já estão com Cristo, os mortos já estão com Cristo, então eu tenho que desconsiderar essa carta de Paulo dizendo que não estão. Pastor Joaquim. É muito simples, pastor Marcos. Quem dorme? Essa pergunta, quem dorme? O dormir, né, daqui, não é a morte, não é a inconsciência, mas é estar aguardando, é o aguardar. Não, mas é a morte. Eu tô perguntando. A morte, sim, a morte no sentido pastor, não de manter-se morto, manter-se apagado, manter-se sim. Não, isso eu também concordo. Inconsciente, não é a questão inconsciente. Nenhum salvo está inconsciente. Ok, a gente concorda com isso. Agora, pastor Marcos, quem é que dorme? É o corpo ou a alma? É o corpo. Então, o corpo vai ser ressuscitado. Peraí. Então, o que vai ser ressuscitado, na verdade, é o corpo. Esse texto que o pastor acabou de citar, os que dormem em Cristo, é o corpo. A alma já está com ele, como eu li aqui. Não, porque... Podemos levar os outros textos. Não mas podemos. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O que o pastor Marcos está citando é o versículo 15 do capítulo 4. Então, 1 Tessalonicenses 4, 15. Ele leu antes, né, e tal. Veja só, vamos ver no 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Quem mortos, são os que dormem? Os que morreram. Os corpos, não a alma. Tá falando do corpo. Mas, não, peraí. Porque dormir, peraí, pastor Joaquim. dormir nunca se refere à alma. Peraí. A palavra dormir aqui, ninguém está defendendo o sono da alma. É a terceira vez que você quer combater a doutrina do sono da alma, que não está em debate. Não, porque o pastor entendeu? citou o E o texto. pastor não crê no sono da alma. O senhor crê que a alma dorme? De forma alguma. Então tá bom. Então é que quem falou isso foi um adventista lá no começo, tal, mas aí... Pastor, eu não sou adventista. Tá bom, então vamos lá. Sim. Então vamos lá, vamos tentar. Versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Acerca dos que dormem. Quem são esses? Os mortos. O corpo Não. deles. Os mortos, a palavra dormir é uma palavra para simplificar a palavra morto. Os mortos, salvos. Para que não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, eu vou chegar no 15, a pergunta é no 15, mas eu tô lendo aqui no 14. Cremos também que Deus trará, mediante Jesus, juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Então, São Jesus vai trazer os mortos através da ressurreição. São os corpos Versículo. deles. Não são os corpos. A alma, Não. É que você quer falar os corpos. Não são os corpos. É Sim. a pessoa inteira. Não. Então é um corpo sem alma que ele vai trazer? César, não, escuta. Não, vou ler de novo o texto e você responde. Porque o os texto que diz assim, dormem irmãos, em Cristo ressuscitarão primeiro. Então esses corpos vão ressuscitar, certo? claro. Mas esses corpos têm valor. Qual o valor que tem esses corpos? Então, mas na é alma? que eu não tô conseguindo até agora fazer a pergunta que ele fez pra você, tá que bom, eu achei desculpa. interessante. Vai. Porque você se apega na palavra Vai. dorme, então, vamos lá. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, juntamente com ele, os que nele dormiram. Ou seja, os mortos vão ressuscitar. Não é só corpo, é o corpo, a alma e espírito. Eles vão ressuscitar no corpo. A ressurreição vai acontecer. Versículo 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos,
E os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. A ideia, pelo que eu entendi, que o pastor está perguntando, essa é a pergunta, esse texto não diz que o encontro com Cristo vai acontecer junto entre vivos e mortos, no glorioso retorno de Cristo? Ali não é o glorioso encontro, onde os mortos ressuscitam para encontrá-lo e os vivos são arrebatados para encontrá-lo? Se esse é o glorioso encontro, como que eles já estavam na presença de Jesus? Então, não. Muito bem. Essa é a pergunta. Posso responder? Agora sim. Quem está lá agora na presença dele? Não está o corpo, concorda? Claro. Se você morrer agora, vai ser enterrado aqui na consolação, teu corpo vai ficar aí. Sim. Tocou a trombeta. Quem? Você já está com o Senhor, segundo o que eu li aqui. Paulo disse que tinha o desejo de partir e estar com Cristo. É só Paulo que tem esse desejo? Paulo é melhor do que eu, melhor do que você? Com certeza então é melhor do que nós, mas mesmo assim a gente deseja a mesma coisa. Não. Ele é melhor que nós, mas a gente deseja a mesma coisa. Ele não é mais privilegiado do que eu e você. Isso é verdade, não é. Eu entendi o que você quer dizer. Ele é melhor que nós. Eu estou muito longe do apóstolo Paulo. Entendi o que você quer dizer, tá? Nesse sentido, até eu posso dizer aqui que o Bolsonaro é maior do que qualquer um aqui dentro, que é o presidente da República, né? Mas, tudo bem, somos homens. Agora, veja só. Os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, o espírito deles que está lá com Deus vai entrar no corpo. Escuta, primeiro, os que dormem em Cristo, que é o que a gente leu aqui no texto. Os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, ressuscita o corpo, certo? Primeiro. O que é ressuscitar? Ressuscitar é a alma voltar para o corpo, não é isso? Ou não? É o corpo passar a ter vida. Então, esse corpo passa a ter vida. Muito bem, então eles já estão com Cristo, como eu li, né, a Assembleia dos Justos Aperfeiçoados, como diz o escritor aos Hebreus. E aí a gente tem um outro texto que está lá na carta de Coríntios também. Eu posso ler aqui o 1 Coríntios 15? É muito claro esse texto também. O apóstolo Paulo, ele deixou bem clara essa questão. Ele acabou com toda essa confusão que havia por causa das religiões pagãs e tal. E o pessoal estava deturpando as ideias. Aqui em 1 Coríntios 15... Paulo diz assim: mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, se foi feito primícias dos que dormem. Quem dorme? Primícias dos que dormem. Os mortos. Corpo daqueles santos que dormiram, confiando nas promessas de Deus. Então veja, esse texto, por exemplo, está falando do corpo. Ora, agora Paulo, então, aqui em Tessalonicenses, no verso de número 15, dizemos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, o que diz? Para a vinda do Senhor, não precederemos quem? Os que dormem. Não precederemos os que dormem. Quem dorme? O corpo. E aí Paulo continua. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. É claro que é o corpo dele. Peraí, agora deixa eu entender. Agora eu vou tentar mostrar para o senhor o que ele está entendendo. Ele está dizendo que o encontro... vamos falar, o espírito e a alma já estão com Deus. Isso. Já estão com Deus. Mas o corpo não. Então isso. Agora esse espírito e alma que estão com Deus vai entrar dentro do corpo que está na sepultura, ressuscitando esse corpo por um milagre. E agora o ser humano inteiro novamente. Isso. Novamente restaurado, transformado. Agora ele vai ter um encontro com o corpo. Antes ele estava com Deus, mas sem o corpo. Mas agora ele vai de corpo, alma e espírito ter um encontro com Deus. Isso, é isso. Pastor Marcos. Bom, esse corpo, essa casa, né, que nós temos hoje, não vai herdar a vida eterna, né? Como? Esse corpo? Não. Deixa ele falar, Joaquim. A hora que ele falar, você fala. Tá bom. Eu respeitei você todo o tempo, eu não falei nada. Eu entendi que era um debate, mas tudo bem, desculpa. Não, é um debate, mas tem que respeitar. Mas não é uma briga. Com regras, tá bom. Pastor, nós temos também uma fé, não estamos brigando, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Pastor, esse corpo não é da salvação, não é da vida eterna, porque ele é de natureza pecaminosa. Nós vamos ressuscitar novamente nesse corpo, para este corpo ser, então, transformado, glorificado. Paulo, na 1 Coríntios 15, diz que o que é mortal não pode receber imortalidade, né? Precisa ser, o que é corrupto tem que ser revestido de incorruptibilidade. Então não vai ser propriamente esse corpo que herda a vida eterna. Agora, o que está com Deus é o espírito do ser humano, do cristão e do ímpio. Porque todo ser humano, quando morre, seja ele ímpio, seja ele salvo, a Bíblia diz que o espírito volta para Deus. O fôlego de vida volta para Deus. O corpo, ele volta ao pó, diz a palavra.
E a alma, então, nesse sentido, ela vai ter que aguardar, porque ela não tem uma casa. Ela ficou sem uma casa. Ela precisa de uma casa para habitar. E essa casa é o corpo, juntamente com o espírito. Então, ela vai ter que aguardar. E aí é onde eu cito novamente o terceiro céu, abaixo do trono de Deus, onde todas essas almas estão aguardando. Okay. Mas, pastor, quando Jesus fez a promessa pro ladrão na cruz, muito embora o senhor defendeu, eu acho que eu creio assim também, eu acho que o Joaquim também crê que o layout era outro antes da cruz. Sim. Mas Jesus falou assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sim, porque Jesus vai até o paraíso com eles. Jesus é quem leva todos eles ao paraíso, né? Porque a partir de então, os próximos que morrem são levados pelos anjos, como era no seio de Abraão. Como diz lá no texto. É isso. Tá bom. Mas neste momento, agora, foi Jesus quem levou eles lá. Pastor Joaquim. Então, dentro do que o pastor Marcos mencionou, então, a alma dessas pessoas, né? Elas estão num compartimento lá no céu, seria isso? Não, estão no terceiro céu. Não diz compartimento. Terceiro céu. Estão no terceiro céu. É onde Deus está? Deus está acima desse céu. Acima Não, desse você céu. crê assim, né? Tá você bom. crê assim. Não, eu creio que o terceiro céu é onde Deus está. Você crê assim. Ok, então, pastor Marcos, o corpo não ressuscita este corpo? O senhor disse, este corpo não vai para o céu. Não, eu disse, é outro corpo? Eu não disse que esse corpo não ressuscita, né? Vamos entender. Este corpo vai para o céu. Vou falar novamente. Nós vamos ser ressuscitados nestes corpos, e estes corpos vão ser glorificados, eles vão ser transformados, eles vão deixar de ser outro corpo. Eles vão deixar de ser corruptíveis e vão passar a ser mas não é outro corpo, né? É o mesmo corpo. Esse corpo vai ser glorificado. Isso. Ele precisa ser transformado. Isso. E tanto porque que carne e sangue não é do reino. Exato. Tanto que Paulo, ele fala, né, que quem estiver vivo vai ser transformado, num abrir e piscar de olhos. Então é o mesmo corpo. Tá certo. Crê, tá? Então, aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 30, por causa disto, há entre vós, falando sobre a ceia, né? Muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Paulo está falando aqui, de quem ele está falando? Quem são esses que dormem? São os que morreram. O que dormem? O corpo. Isso. E a alma ótimo. não então, está na presença de Deus. Só o espírito dela então, voltou para Deus. Alma, então, o corpo que dorme na sepultura. Isso. É o corpo que aguarda a ressurreição. Isso. Sim. Ótimo. Então, a pessoa morreu. A discussão até aí tudo bem. A discussão é, por exemplo, se você partir para a eternidade agora, imediatamente Deus nos livre disso aí, mas se você partir para a eternidade agora, o seu corpo vai para a sepultura, o seu corpo dorme. Isso. Mas sua alma e seu espírito, por vocês que são tricotomistas, eles vão para o tal do terceiro céu. A discussão é, nesse terceiro céu já é a presença de Deus? Para o pastor Joaquim, sim. Para mim, não. Então, eu queria só citar, né? Primeiro eu queria dizer para todos os ouvintes, são nossos irmãos em Cristo, alguns que estão ouvindo e vão se converter através desses programas, em nome de Jesus, que a nossa discussão aqui não vai divergir em nada a nossa salvação, né? O que nós cremos em Jesus. Nós estamos aqui aprendendo das Escrituras, tirando cada um a sua própria conclusão, mediante aquilo que cada debatedor apresenta. Então é para crescimento, né? Não para confundir a salvação de ninguém, a fé de ninguém, tá bom? Por favor aí, entenda dessa forma. Eu quero citar a Galeria dos Heróis da Fé, que é o capítulo 11 de Hebreus, onde comenta, né? Há um comentário breve sobre cada um deles, homens e mulheres que foram ferramentas de Deus no Velho Testamento. E quando o capítulo vai se encerrar, no verso 38 diz que o mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. E aí o 39 diz: todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então eu vejo nesse texto que há ainda um término, um desfecho ainda, como se diz, o grande finale. O grande finale. E Deus está fazendo isso através da igreja hoje na terra. E esses, diz a palavra aqui, o autor dos Hebreus informa a nós que os antigos estão aguardando esse grande finale para também inaugurar, né, o reino de Deus, na presença de Deus propriamente dita. Ok. Ok. Joaquim, se a igreja já está com Cristo lá na eternidade, eu não estou falando do corpo. Se a igreja já está com Cristo na eternidade, então
Então, que bodas é essa? Porque as bodas é a celebração do casamento, do grande encontro entre o noivo e a noiva e tal. Como é que funciona? É muito simples. A igreja arrebatada vai encontrar com quem? Com o Senhor Jesus nos ares, dentro da minha visão pré-milenista, pré-tribulacionista. Encontrou com Jesus nos ares, aí nós temos o quê? Temos o Bemá, ainda temos o Bemá, que é o que? A premiação. E depois temos as bodas do Cordeiro. Então, tudo isso vai acontecer. E acontecendo isso, Satanás está aqui, período da grande tribulação, tem o quê? Início aí. Era dividido em 3 partes, né? 3 partes e meia de manifestação do anticristo como sendo Cristo, depois ele sendo quem ele é. Cristo volta com a sua igreja. Isso não é que estava com ele há 7 anos. Isso não é o arrebatamento. Que estava com ele aonde? Então, nas bodas. Estava nas bodas do Cordeiro. E essa igreja vem e implanta o reino messiânico. Então, quando o texto de 1 Tessalonicenses 4, versos lá 16, 15, aliás, fala que irá trazer com ele os que dormem, como já falamos aqui, o corpo se une à alma e aí vem, implanta o reino messiânico, estaremos aqui com um corpo de carne e osso. Então a igreja passa pelo período primeiro do recebimento dos galardões, depois passa pelo período das bodas do Cordeiro, que é o casamento de Cristo com a igreja. Céu. Isso, então, e qual é a dificuldade que você vê nesse texto? Não entendi. É que se a igreja já estava com Cristo antes da sua volta lá no paraíso, faz sentido? Completa não. Não, completa não. Mas já estava. Sim, mas completa não, porque o corpo ainda não desfruta da imortalidade. Quem desfruta da imortalidade é a alma. Que já está com Deus. A alma é imortal. Então, que já está com Deus. Então, se eles já estão, onde é a surpresa? Onde é o encontro? E em Apocalipse 19, 7, se você puder, ou não precisa pôr, você que sabe. Diz assim, ó, Apocalipse 19, 7. Apocalipse 19 é o fim da grande tribulação, sim, certo? Diz assim, ó, versículo 7. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Vai ter o encontro. Sim. Ele foi dado vestido de linho finíssimo, resplandecente, tal, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou um anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Se esse texto está no final da grande tribulação e a igreja já ficou com Cristo lá no céu, em bodas, sem corpo, não, com o corpo glorificado, porque já tinha subido, por que agora que vai começar são 2 bodas? Não, por quê? Não entendi a sua colocação. Essas bodas aqui vão começar agora, versículo 7 e 9. Sim. Certo? Vai começar as bodas. Que vestisse linho puro, resplandecente, isso. Porque... Então, vai começar as bodas aqui. As bodas do Cordeiro tá todas se referindo aqui. Vai começar aqui. Mas essas bodas estão no final da grande tribulação, não no começo. Como você tem certeza que está no final da grande tribulação? Só lê o texto aqui. Sim, mas peraí. Eu não estou vendo que aqui está, de fato, dizendo que é no final da grande tribulação. As bodas, de fato, na minha concepção, a igreja é arrebatada. Temos, então, um período de manifestação do anticristo. Temos o tribunal de Cristo, recebimento de galardões e depois as bodas. E quem passou pela grande tribulação e é salvo porque não aceitou a marca da besta, não participa de bodas? João vai dizer depois. Não, ela participa das bodas ou não? Porque as bodas acontecendo lá em cima com Jesus. Aqui tem salvo, certo? Veja bem, a questão desse tempo, né? Se é exatamente nessa cronologia, eu não sei. Certo. Vamos lá. Não tenho certeza. Aí foi citado a questão do arrebatamento, e eu acho que é muito claro, né? A questão de encontrar com o Senhor nos ares. Esse texto de Paulo sobre a vinda do Senhor em 1 Tessalonicenses 4 deixa claro que todos, desde o princípio, vão se encontrar com ele agora nos ares, e não que eles já estavam com ele na presença dele. Mas se vai... Eles vão encontrar com ele, segundo o texto de Paulo, nessa carta, todos os cristãos de todas as eras, de todas as épocas, os que esperavam, os que morreram antes da vinda de Cristo, depois da vinda de Cristo e agora com o arrebatamento, todos eles só se encontram com Jesus agora, segundo esse texto. Então, para você, o paraíso é o lugar dos salvos, mas Jesus não está lá. Mas eles estão em gozo? Estão em gozo. Como que é? Conscientes, em gozo, porque a gente vê então lá em Apocalipse
que o trono se move e eles estão ansiosos. Porque eles querem estar com Cristo. Isso é claro lá no texto, né? Eles querem estar com Cristo. Então, e aí, Paulo então, não está com Cristo. Pastor, posso terminar? Pode. Não tá. Na ideia dele, não. Então ele mentiu lá. Agora, a questão... Então, mas a questão que a gente tem que entender que, por exemplo, eu não vejo a hora de partir desse mundo para estar com Jesus. Isso não quer dizer que eu vou estar com Jesus. Eu vou partir desse mundo e vou para a glória. Mas estar propriamente com Jesus... Só na volta. Só na volta. Bom, Paulo diz assim, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo se desfizer, temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus. E Paulo continua, por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia não formos achados nus, Paulo, diz assim, porque... Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos neste corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então, se eu morrer agora e qualquer pessoa aqui, morrendo, crendo em Jesus, vai habitar com o Senhor. E o Senhor está no céu. Por isso, Paulo vai dizer em Filipenses 1, versículo de número 23, tinha o desejo de partir e estar com Cristo. O cristão morre, vai imediatamente para o céu. O ímpio, pessoa que não crê em Deus, morre, vai imediatamente para o inferno e já começa a sofrer ali, para depois ser lançado no lago de fogo. Só ler esse texto de Mateus 27, 52, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam, foram vistos ressuscitados. Corpos dos santos que dormiam. Vamos lá. Considerações finais é a questão de que esses que ressuscitaram aí com a morte de Cristo morreram de novo, né, como Lázaro, que foi ressuscitado e morreu outra vez, e também aguardam para esse grande dia do Senhor. Então, essa é a minha posição, mantenho, né? Declaro que eu creio assim, Paulo é um dos, no meu entendimento, é um dos 24 anciãos. Né, que estão no Apocalipse com Cristo. Eita, pega. Né? Então, estes homens, como, por exemplo, Moisés, Elias também nem passou pela morte, né, também estão lá, entre os 24 anciãos. Então, há um grupo seleto, já participante, na visão de João, né, já participante antes das bodas, já participante porque eles foram os responsáveis, eles foram as ferramentas. Então, eles são realmente, sim, privilegiados, porque foram essas ferramentas para que tudo se cumprisse na terra de acordo com a vontade de Deus. Tá? Mas a igreja em si e todos aqueles que morreram aguardando a vinda do Senhor ainda não estão na presença de Deus, propriamente a presença física. Quando Paulo disse que eu estou ausente do Senhor, não é que Deus não está presente em nossas vidas, porque o Espírito Santo faz morada em nós, então nós estamos com o Senhor. Mas é a questão física, a questão presença física.